Oi, amigos, tudo bem com vocês? Então, eu tava aqui em casa com uma argila parada e aí eu tava, rolando ali o feed do Pinterest e toda vez que eu entro no Pinterest eu quero fazer alguma coisa, eu saio de lá com o espírito obsessor da arte, sabe? E uma das coisas que eu gosto muito, que sempre aparece pra mim, são coisas daquela série Gilmore Girls, que eu sou muito fã, assisto direto. Então, apareceu uma plaquinha pra mim do look, sabe? Que é aquela xícara amarela e tal, com o nome Looks, do restaurante dele. E eu falei, vou fazer, pra colocar de decoração aqui na minha casa. E aí, essa sou eu aí, fazendo o esboço. Quero fazer nesse tamanho, assim, maior, quase do tamanho grande, assim, da folha A4. Aí pronto, aí eu já cortei o meu molde, pra poder colocar em cima da argila e fazer bem certinho. Bom, agora vamos ao trabalho, colocar de fato a mão na massa. E aí eu aconselho vocês, se vocês forem fazer também, de sempre estar molhando a mão, então sempre tem que ter um recipiente com água, porque a argila seca muito rápido. E também colocar a argila em cima de um plástico, assim, de sacola, que vocês possam manusear ela, se vocês quiserem virar a argila, vai ser mais fácil, ou em cima de um jornal, tá? Eu tentei anteriormente fazer com um daqueles, acho que é suplê que chama, aqueles negócios que coloca o prato em cima na mesa, sabe? A gente coloca aquele plástico e aí coloca o prato em cima, assim, pra não sujar a mesa, a toalha de mesa e tal. E não é bom, porque gruda muito, adere muito a argila nesse negócio, nesse suplê de plástico e fica impossível depois tirar sem estragar a sua peça. Então, enfim, eu dei essa volta toda pra dizer isso, que é melhor em cima de uma sacola plástica, de algum plástico assim, molinho, ou de um jornal que aí você consegue virar tranquilamente a peça depois, tá? Sem correr o risco de quebrar. Ou pelo menos diminui mais o risco de quebrar, tá? E aí, como vocês viram, eu fiz a bolinha clássica, fiz o brigadeirinho. E agora eu tô fazendo a pizza, manuseando que nem uma massinha mesmo, é super fácil de manusear, não tem segredo. Eu sou louca pra usar aquela outra argila, que na verdade chamam de cerâmica fria, que a gente compra, ela é um pouco mais cara. Um pedação de argila, aí como esse que eu tô manuseando, foi R$ 5. Aquela outra na faixa dos R$ 30. Eu nunca comprei, nunca trabalhei com aquela. Dizem que é mais dura, que é um pouco mais difícil de manusear. Um dia eu vou fazer algum trabalho com aquela que eu tenho curiosidade. Tenho certeza que eu vou fazer alguma coisa com ela em algum momento. Mas como essa daqui é mais acessível e vende aqui do lado da minha casa, então eu falei, vai com essa mesmo. Aí eu medi, pra saber se já tava do tamanho do meu molde, essa argila já tava do tamanho do meu molde. E aí eu tô virando. Por quê? Porque do outro lado corre o risco de estar com alguma rachadura. Então, como eu já selei todo esse lado, tá vendo que não tem nenhuma rachadura aí no meio e tal, essas rachaduras na bordinha não tem problema, depois a gente conserta. Mas o importante é não ter rachadura no meio da argila, porque quando ela secar, ela pode se desfazer, se esfarelar toda. E aí eu virei para poder selar também o outro lado. E aí é com esse outro lado selado também que a gente vai começar o trabalho de colocar o molde em cima e contornar e tal, enfim, fazer realmente a peça que é essa xícara aí decorativa. Agora vamos começar o trabalho de moldar, esse molde aí na minha argila, moldar a argila, bem certinha. E aí primeiro a gente faz esse trabalho bruto mesmo, de cortando de qualquer jeito, e depois a gente vai acertando, a gente vai, como é que eu posso dizer, costurando, ajeitando aí essas bordinhas, pra não ficar acabamento. Lembrei da palavra acabamento. Depois a gente vai fazendo o acabamento, tá? Aí a gente vai tirando as sobras, ajeitando aqui e acolá. Não precisa ficar se preocupando tanto em ajeitar, porque como eu disse, depois a gente vai fazer o acabamento bem certinho. Então, se rachar um pouquinho, não tem problema. A gente conserta depois, tá? Agora é só mesmo moldar essa argila de uma forma mais bruta mesmo. Agora, o próximo passo, é tirar esse molde e aí a gente vai fazer o acabamento. Aí, que é só um pouquinho de acabamento. Também não se preocupem da tinta da caneta passar para a argila. Isso a gente conserta passando um pouquinho de água e passando o dedo, como vocês estão vendo que eu tô fazendo aí, tá? Também essa peça, ela ainda vai ser lixada e pintada.
Então não tem problema se ficar alguma imperfeição assim, mesmo que um pouquinho protuberante, podemos dizer assim, tá? É importante sim que a peça fique lisa, obviamente, né? Mas essas partezinhas que vocês estão vendo aí, que eu tô consertando, né? Tô passando a água, tô tirando, né? Tô limpando essa parte da caneta que transferiu pra argila, não tem muito problema. Por mais que não saia totalmente aí nesse momento, na hora de lixar, ela vai sair, né? E também eu vou passar ainda uma tinta amarela por cima, então não vai ficar perceptível, não dá nem pra perceber. Essa parte da xícara, né, esse furinho que vai o nosso dedo, foi meio chatinha de fazer, porque tem que ter mais cuidado para não quebrar a peça, então a gente tem que fazer com mais cuidado. Eu tirei aí, né, com estilete bem certinho, aonde eu tinha marcado, né, e depois eu vim com a escova, uma escova de dente velha, e passei um pouquinho a escova na água e fui ajeitando, porque como é. Você pode usar a escova, uma colher, qualquer coisa assim de plástico, né? Uma caneta, até uma caneta que é redondinha, né? Alguma coisa que seja redondinha assim, pra você fazer esse acabamento. É como se fosse você passando o seu dedo ali. Como o nosso dedo, às vezes, para algumas áreas é um pouco grosso, né? Fica meio bruto, você pode quebrar, deformar a peça e dar mais trabalho para consertar. Então é bom ter alguns objetos que você possa manusear aí para te dar um auxílio, né? No meu caso, eu pego o que eu tenho aqui em casa mesmo, não tem essa frescura comigo, é pra mim e tudo mais. E eu consegui ajeitar, ficou bem bacana esse furinho aí mesmo. Pronto, gente, agora é só ir ajeitando as bordinhas, né? Como eu disse pra vocês, dar o acabamento. E consertando alguns lugares que ficaram um pouquinho rachados na hora de cortar, adicionando argila em alguns pontinhos, assim, um pouquinho de argila só para preencher essas rachaduras. Admito que essa parte eu fiquei um pouquinho com receio de fazer, porque se eu fizesse errado, eu ia estragar a peça, né? Ia ter que virar a peça, preencher, enfim, ia dar uma cagada. E aí eu peguei uma caneta para fazer um furo, porque eu vou prender essa peça na parede. É muito mais fácil fazer esse furo agora do que fazer depois. Depois eu pode correr o risco de quebrar, de rachar a peça, então é melhor já deixar com o furinho feito. Peguei uma caneta mesmo, fiz. Depois eu virei a caneta, a ponta da caneta, só pra eu ter certeza de que furou realmente o outro lado. Tipo, raspei um pouquinho, sabe? Até chegar na sacola, pra eu ter certeza que eu tirei todo o excesso de argila dentro do furinho para não me dar trabalho depois. Pronto, gente, agora é esperar essa peça secar. Eu vou amanhã se fizer sol, porque hoje passou o dia chovendo, mas amanhã se fizer aquele sol de rachar, sabe? Eu vou deixar ela no sol, lá embaixo na minha garagem, e deixar torrando lá até tem que estar toda sequinha por dentro, principalmente por dentro e por fora, para poder a gente fazer o design nela bem bonitinho, pintar, fazer o que quiser. Aí eu já tô lixando, né? A peça tá sequinha, demorou uns 3 dias pra secar, porque choveu aqui na minha cidade. Então eu deixei ela esses 3 dias secando bastante. E agora eu tô lixando pra fazer o acabamento, pra ficar mais bonitinho. Tem alguns lugares que ficam mais sobressalentes, né? E eu tô lixando com a serrinha de unha mesmo, que pra mim quebrou o galho. Não tinha nenhuma, aquelas lixas de lixar parede, madeira, sei lá o quê. Então, vai com a de unha mesmo e serviu super bem pra mim. Achei até mais prático. Eu esqueci de gravar pra vocês pintando de branco. Então, é isso aí. Eu usei a tinta guache normal de escola da minha filha. Pintei de branco. Pra depois vir com a camada de tinta amarela. Se eu pintasse direto o amarelo na argila, não, eu acredito que não ia ficar muito bom. O amarelo não ia ficar tão, assim, não é visível, mas não ia ficar tão forte, né? Depois eu já fui pro processo de fazer a logo, né? O nome do look. Só que eu tive um pouco de problema porque eu não centralizei direito. E eu já tinha escrito tudo, até o S, né? E eu falei, cara, eu não vou voltar, eu não vou fazer de novo, porque já deu um trabalhão pra fazer essa letra aqui, que eu nem sei se eu fiz direito, mas eu dei o meu máximo, sabe? Aí eu falei, então vai ficar do jeito que tá, descentralizado mesmo. E eu apaguei e fiz de novo várias vezes a letra S pra poder encaixar aí nesse cantinho. Mas deu certo. Como é só pra mim mesmo, então não tem essa neura não
de não estar totalmente certinho. Aí foi o que deu pra fazer. Esse é o processo mais legal, que é pintar, que é decorar a peça. E aí eu já vim com um pincelzinho mais fino pra poder circular aí as letras, né? E depois eu vou pro processo de pintar. Pra mim é ser muito divertido, apesar de que tem que ter um pouquinho de atenção, porque se borrar, principalmente de preto, né? Já era. Pronto, gente, basicamente não tem muito o que explicar, né? É bem dedutivo aí o que eu vou fazer. Eu vou pintar essas letras, vou fazer o acabamento também com a caneta. Eu fiz com a caneta de tecido mesmo, que eu tinha aqui uma caneta mais forte, que ela pigmenta bem. A canetinha de escola, assim, ela não pega bem em argila, sabe? Aí eu usei essa caneta de tecido mesmo, só pra fazer essas beiradinhas assim, o acabamento da letra, pra ficar com as linhas bem certinhas. E aí depois foi que eu vim perceber que o que que aconteceu. Quando eu fui olhar a imagem pra editar o vídeo, eu percebi que o nome da plaquinha, na verdade, a cor é marrom, né? E eu fiz de preto. Eu jurava que era de preto, não me lembrava que era mais puxado pro marrom. E aí eu pensei, ai, já foi, agora já era, e vai ficar assim mesmo. E aí eu vim com uma canetinha marrom e fiz um contorno ali do ladinho das letras, assim, por fora das letras da peça, né? Só pra ver que dá um sombreado marrom ali pra dizer assim, ai, tentei contornar, não consegui, mas é isso, é o que temos, sabe? E aí eu fiz, e aí que eu percebi que a canetinha mesmo de escola, ela não é boa pra usar em argila, ela fica falhando, então eu dei o meu máximo aí. E aí foi isso, eu passei a base, né, poderia ter passado verniz, mas como base era uma coisa que eu tinha muito acessível, que eu já usei antes pra fazer outras coisas, eu passei ela mesmo, e como eu falei novamente, né, como eu falei anteriormente, é pra mim, então não tem problema, sabe, eu fazer essas gambiarras, assim, já que é pra mim. E vai ficar decorada aqui na minha casa. Amarrei o barbante, né, pra pendurar aqui. E é isso, gente, ficou a coisa mais lindinha, eu tô muito feliz, já quero fazer outras plaquinhas, eu tô vendo aqui no Pinterest outras plaquinhas pra fazer. Mas é isso, gostei muito, achei muito fofo. E eu dei esse detalhe que eu acho que eu nem falei pra vocês, esse detalhe Stage Hollow Connect Cut. Porque eu achei que tava faltando alguma coisa, não sei. E foi isso, espero que vocês tenham gostado.